no livro de 2 Crônicas, no capítulo 14. 2 Crônicas, capítulo 14. Eu vou colocar aqui na descrição, abre a sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 14. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 14. Abra a sua Bíblia, Deus me deu esse tema e o texto base que nós iremos ler está em 2 Crônicas, capítulo 14. Abra a sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 14. Nós iremos falar sobre uma passagem bíblica que vai relatar a história de um rei que tem por nome Asa. É o rei Asa. Este rei, ele reina em Judá. Este rei é um rei que é da genealogia de Davi. Sim, Davi, pai de Salomão. Este rei está reinando em Jerusalém, no mesmo local que tem o templo construído por Salomão. Este rei está reinando aproximadamente em 900 anos antes de Cristo. Sabemos que antes de Cristo os anos vinham diminuindo, 900 anos, 800, 700, até chegar a 0 e começa agora a contar novamente. Nós estamos em 2020 depois de Cristo. Existe antes de Cristo e existe depois de Cristo. Nós sabemos disso. Na minha vida também precisa ser assim. Antes de Cristo e depois de Cristo. Na minha vida, antes de Cristo é de um jeito, mas depois que Cristo entra, precisa ser de uma outra maneira. Porque quando ele entra para mudar. Quando a palavra entra para mudar. Então, na minha vida, na minha história, meu irmão, precisa ter antes de Cristo, quando você não conhecia ele. E precisa ter depois de Cristo. Você é uma nova criatura, porque Jesus mudou a sua vida. 2 Crônicas, capítulo 14. Vamos estar lendo do verso de número 1 ao verso de número 8, 2 Crônicas 14, verso 1 ao verso 8. Eu vou estar lendo, vocês acompanhem aí. Diz assim: Abias morreu e foi sepultado na cidade de Davi. Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos dias que ele reinou, a terra esteve em paz durante 10 anos. Verso 2. De 2 Crônicas 14. Asa fez o que era bom e o que era reto aos olhos do Senhor. Ele aboliu os altares dos deuses estranhos e os cultos que eram prestados aos pagãos. Ele quebrou também a coluna que servia de adoração de uma deusa chamada Azera. Verso 4. Ele ordenou que Judá buscasse a Deus, o Deus dos seus pais, e que observassem a lei e o mandamento. Verso 5. Também aboliu todas as cidades que prestavam cultos aos deuses pagãos em Judá, e houve paz em seu reinado. Asa construiu cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra. E não houve guerra naqueles anos, porque o Senhor lhe havia dado paz. Então, ele disse a Judá: vamos construir cidades, vamos cercar as cidades de muros, vamos fazer torres, portões, ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, porque nós temos buscado ao Senhor nosso Deus. Nós temos buscado a Ele, e Ele, o Senhor, nos deu repouso, paz, de ambos os lados. Verso 8, eles construíram e assim prosperaram. O rei Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá, que traziam grandes escudos e lanças, e 280.000 homens de Benjamim, que traziam escudos e atiravam com arco e flecha. Todos eram homens valentes. Amém? Fizemos a leitura do capítulo 14 do livro de 2 Crônicas, do verso 1 ao verso de número 8. E nós iremos falar sobre o tema a qual foi proposto por Deus: prosperando em meio a um tempo difícil. Prosperando em meio a um tempo difícil. E Deus me levou a esse texto bíblico, da história do rei Asa,
um rei que é da geração de Davi. Então, eu quero fazer uma introdução para que você entenda o porquê nós lemos este texto da Bíblia e porque Asa fez essas coisas e assim prosperou. O rei Asa é um rei que reinou em Judá, em Jerusalém. Mas antes do rei Asa estar como rei, tinha um outro rei. Eu quero te levar ao início de tudo. Lá atrás, Davi era rei de Israel. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Você conhece a história de Davi. Davi estava no campo cuidando das ovelhas. O profeta Samuel chega para ungir Davi na casa de Davi. Os seus irmãos estão lá e passa o primeiro filho de Jessé. E Samuel fala, não é esse que Deus mandou ungir. Passa o segundo filho de Jessé e Samuel, o profeta, diz, não é esse que Deus mandou ungir. Todos os filhos passam e não chega o homem a qual Deus mandou ungir. Samuel está agora olhando para um lado e para o outro, vendo que os filhos acabaram de se apresentar na sala, e Samuel pergunta a Jessé, acabou todos os teus filhos? Jessé diz, tem um que está no campo cuidando das ovelhas. Samuel diz, traz ele, porque não iremos sentar à mesa para comer enquanto ele não estiver aqui. Davi entra, Samuel imediatamente olha e sente, e Deus fala com ele, esse é o rei de Israel. Meu irmão, eu já quero deixar uma aplicação para a tua vida. Todo mundo pode estar achando que chegou primeiro, todo mundo pode estar achando que está na tua frente, mas se Deus tem um negócio contigo, pode vir um, pode vir dois, pode vir três, e não dá certo, só dá certo para quem Deus disse que daria. Meu irmão, pode parecer que pessoas têm mais preparo, pode parecer que pessoas estão mais capacitadas que você, pode até parecer que ele ou ela está mais apto ou tem mais condição de ser aquilo que eles querem ser. Mas se Deus chamou Davi para ser rei, pode vir o primeiro irmão, pode vir o segundo e o terceiro, ninguém vai ser rei. Quem vai ser rei é quem Deus disse que seria, Davi. Davi é rei de Israel. O reinado de Davi é muito bom. Davi tem os seus erros, suas falhas, seus pecados. A Bíblia não omite pecado de Davi. Davi, ele é chamado de homem segundo o coração de Deus. Davi morre. Salomão, filho de Davi, foi preparado para ser rei, agora assume o reinado. Salomão reina também em Israel, em Judá, o reino está ali sob o comando de Salomão. Salomão também tem o seu reinado, bom, é um homem sábio, mas também errou, também falhou. Você vê que a Bíblia ela não omite pecado de ninguém, e a Bíblia também ela não deixa de pontuar quando o homem de Deus acerta. Sabe para quê, meu irmão? A Bíblia não omite o pecado e ela não deixa de pontuar quando o homem acerta e Deus abençoa, para que você veja e aprenda com os exemplos que tem na palavra de Deus de homens que acertaram e de homens que erraram, é para que eu e você venhamos a aprender. Salomão é rei de Israel. Após Salomão, o seu filho Roboão agora assume o trono. A Bíblia vai dizer que Roboão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Se você for olhar no livro de 1 Reis, no capítulo 13, verso 33 e 34, você vai ver que a Bíblia diz que Roboão fez o que era mal aos olhos do Senhor. O filho de Salomão, chamado Roboão, agora é rei de Israel, é rei de Judá. E a Bíblia diz que ele faz o que era mal aos olhos do Senhor. A Bíblia diz que no período que Roboão foi rei, tinham prostitutos cultuais. A Bíblia diz que no período que o filho de Salomão, chamado Roboão, era rei, tinha prostitutos cultuais. O que é um prostituto cultual? Que a Bíblia está dizendo, é alguém que hoje estava adorando a Deus e amanhã estava dando glória para outro Deus. É alguém que hoje estava, nos nossos dias atuais, na igreja, dando glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mas amanhã está lendo signo, amanhã está consultando horóscopo, amanhã está perguntando e pedindo conselho para quem é espírita, para quem não tem de Deus para dar. Isso é um prostituto cultual. Hoje presta culto para Deus, hoje dobra o joelho para o Senhor e diz, só o Senhor é Deus, mas amanhã está no mundo se prostituindo, amanhã está no mundo adorando ao Deus desse século e está praticando as obras da carne. Assim estava o povo de Israel.
Em tempo adoravam a Deus, mas em tempo faziam o que bem entendiam. No reinado de Roboão foi assim. E por isso a Bíblia vai dizer que Roboão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Roboão morre e agora um novo rei vai assumir Jerusalém, vai assumir Judá. E quem é esse rei? É o filho de Roboão, Abias. Abias assume o reinado de Judá também. E a Bíblia também vai dizer que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E a Bíblia vai dizer que ele andou segundo os caminhos de seu pai Roboão, fazendo o que era mal. Entenda, Abias agora é rei de Judá, e ele viu o seu pai sendo rei, ele contemplou o seu pai errando, ele contemplou o seu pai fazendo aquilo que não deveria fazer, e viu o como Deus cobrou, puniu, castigou e repreendeu, e viu o quanto seu pai errou. Abias é rei, está no trono de Judá, tem o poder para dizer sim ou para dizer não, e ele viu o quantos erros o seu pai cometeu, mas mesmo vendo os erros, mesmo contemplando os erros, ele ainda assim não aprendeu com os exemplos, não aprendeu com os erros do seu pai. Ele andou nos mesmos caminhos que o seu pai. Ele errou também, ele pecou também e praticou toda sorte de pecado. A Bíblia vai dizer que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E aí eu fico me perguntando, e eu quero que você reflita nessa noite. Meu irmão, Deus nos dá tanta oportunidade de ver pessoas passando por situações decorrentes a erros e pecados. Deus, ele te dá a oportunidade na sua palavra de você ver que o homem sempre colhe o que planta. Deus te dá a oportunidade de ver na palavra, te dá experiências de pessoas que não foram fiéis a Deus e erraram, falharam, e a consequência disso, a consequência do pecado. Mas mesmo assim a gente comete os mesmos erros, irmãos. Assim foi Abias. Abias cometeu os mesmos erros que o seu pai. Só que agora, Abias morre também. E quem assume o trono de Judá? Asa, o rei, a qual nós lemos no capítulo 14. Então Asa, ele agora é rei de Judá, tendo por seu pai Abias. A Bíblia diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Asa, sendo rei de Judá, agora ele tem por pai Abias e por avô Roboão, filho de Salomão. Ambos fizeram o que era mal. Era pecado em Israel, era mentira em Israel. Eles prestavam culto para deuses estranhos, adoravam a imagem, estátuas, faziam feitiçaria. Então Israel estava realmente entregue ao pecado e à idolatria. Asa agora assume o reinado. E qual é a missão de Asa? A missão de Asa é sentar no trono com a oportunidade de decidir o que vai ser feito. Como todo rei, como todo governante, quando assume uma cadeira importante, a qual ele vai ter o poder de tomar decisões importantes, o povo traz os problemas para ele. Certamente, quando Asa assumiu o reinado, o povo, os sacerdotes, os capitães do exército, certamente trouxeram para o rei Asa as necessidades do povo. Asa, o povo precisa disso. Certamente trouxeram para eles os problemas do povo. Os problemas aqui em Judá são esses, Asa. Precisamos resolver. Certamente ele contemplou os problemas, as necessidades. Certamente ele teve uma visão geral do reino de Judá, do que tinha que ser mudado e do que tinha que ser feito. O povo agora está aguardando Asa como rei dar as suas primeiras ordens, dar as suas primeiras orientações. Por quê? O povo não faz nada se o rei não mandar ou se o rei permitir. Eu vou repetir. O povo não faz nada sem com que o rei permita ou sem com que o rei decrete, mande. Preste atenção. O rei agora é Asa. Asa é rei de Judá. E o povo está aguardando ele falar o que é para ser feito, ou o povo vai fazer o que quer, e se ele permitir, o povo continua fazendo. O povo não faz nada sem com que o rei permita ou mande
como deve ser feito. Eu quero entregar algo para você nesse momento. O povo de Judá agora está esperando uma orientação vinda do rei. O que vamos fazer? Como vamos fazer? Eles estão aguardando o rei se pronunciar. E se o rei se pronuncia de forma negativa, o povo erra, como o pai de Asa, Abias, errou, como o avô de Asa, Roboão, fez tudo que era errado também, e a Bíblia diz que eles fizeram que era mal aos olhos do Senhor. O povo está aguardando um posicionamento do rei, porque o povo não faz nada sem com que o rei antes determine como vai ser. Receba isso de Deus nessa noite, você como povo de Deus, como geração eleita, não faça nada sem com que antes o rei não diga para fazer. Não tome atitude sem com que antes o rei não diga para tomar. Não faça nada, não se mova, não abra negócio, não feche negócio, não entre em situação, não saia de situação, não mova um pedaço do seu corpo sem com que antes o rei não diga se é para fazer ou se não é para fazer, porque o rei ainda sabe o que é melhor para o seu povo. O rei ainda vê de uma forma ampla, o rei ainda está no trono e ele olha de cima e ele vê o que é melhor para todo o seu povo e o que é melhor para a sua vida. Por isso, meu irmão, não tome nenhuma atitude sem antes consultar o rei, amém? E esse rei é Jesus, ele é o rei dos reis, Senhor dos senhores. Aguarde a confirmação do rei, porque certamente ele há de falar o que é para você fazer, amém? Vamos continuar a história. Agora o povo está aguardando uma atitude, o povo está aguardando uma orientação do rei. E o rei Asa, agora ele vai se pronunciar, porque o povo está na expectativa de o rei dar uma orientação, uma ordem, e agora Asa ele vai começar a se pronunciar. E eu quero te lembrar do nosso tema, prosperando em meio a um tempo difícil. O nosso tema é prosperando em meio a um tempo difícil. E antes de eu entrar aqui no texto bíblico, do que Asa disse para o povo fazer, eu quero falar para você desse tema. Preste atenção, prosperando em meio a um tempo difícil. A palavra prosperar, ela tem vários significados e ela pode significar melhorar. Prosperar não é só financeiramente, prosperar não é só dinheiro, meu irmão. A palavra prosperar, ela significa várias coisas. A primeira é melhorar, a segunda é se desenvolver. A palavra prosperar pode significar também progredir. A palavra prosperar pode significar crescer em alguma área da sua vida. A palavra prosperar, ela tem vários significados, mas o que eu mais gosto é aumentar ou ter mais. A palavra prosperar, ela significa também aumentar ou ter mais. Grave isso. A palavra prosperar significa aumentar ou ter mais. Só que o nosso tema é prosperando em meio a um tempo difícil. E eu fui pensar sobre a palavra tempo. A palavra tempo me lembra de época. A palavra tempo me lembra de momento. A palavra tempo me lembra de uma duração, de um tempo, de um momento. Então, se a palavra tempo, ela significa época, e a palavra prosperar significa aumentar ou ter mais, eu já começo a revelar para você o que Deus me deu nesse tema, prosperando em meio a um tempo difícil. Aumentando, tendo mais em uma época difícil. A palavra difícil é algo difícil de ser feito. A palavra difícil pode significar complicado. A palavra difícil pode significar algo que tem alguns empecilhos. A palavra difícil pode significar algo que tem impedimentos. Então, eu quero que você monte esse quebra-cabeça junto comigo aqui. Prosperando em meio a um tempo difícil. Preste atenção. Aumentando, tendo mais em uma época de impedimentos. Isso é o que Deus me deu. E é o que eu quero te entregar. Aumentando, tendo mais, que é prosperando, em uma época, que é o tempo, complicada. Asa, ele consegue aumentar, ele consegue ter mais, ele consegue crescer, prosperar em uma época complicada, em uma época difícil. E eu quero que você receba nessa noite isso, que Deus vai te fazer aumentar, Deus vai te fazer ter mais em uma época difícil. Sabe por quê, meu irmão?
no livro de Gênesis, capítulo 26, a Bíblia vai dizer que houve uma grande fome naquele tempo, naquela região. E a Bíblia diz que a fome era grande, igual teve nos dias de Abraão. Quem está vivendo ali em Gênesis capítulo 26? Isaac. A Bíblia vai dizer que porque houve uma grande fome, Isaac decidiu ir até o Egito. Mas primeiro ele desce até a terra de Gerar e vai falar com o rei daquele lugar. E chegando na terra de Gerar, Deus fala com Isaac e diz assim, ó: eu sou o Deus do teu pai Abraão. Eu prometi o teu pai a terra que mana leite e mel. Eu disse que seria com ele. Fica aonde eu disser, fica aonde eu mandar. Ouve a minha voz, obedece os meus mandamentos. E como fui com Abraão, assim serei contigo. E aí eu entrego isso para você nessa noite. Isaac viveu um tempo de crise. Isaac viveu um tempo de fome. Mas ele plantou num tempo onde ninguém plantava. E ele colheu numa época onde ninguém colhia. A ponto da Bíblia falar que ele colheu 100 vezes mais o que ele plantou. Num tempo onde ninguém plantava, numa época onde ninguém colhia. E a Bíblia diz que ele se tornou mais poderoso do que o rei daquela cidade, a ponto do rei mandar ele se retirar, porque ele estava se tornando mais poderoso ainda. E sabe qual foi o segredo disso? Foi a obediência à palavra de Deus. Deus falou para ele: fica aonde eu disser. E depois Deus falou para ele: fica em Gerar. Isaac ficou. E a Bíblia diz que obedecendo a Deus, ouvindo aquilo que Deus falou, sendo obediente à palavra de Deus, Deus fez Isaac prosperar e colher 100 vezes mais. Meu irmão, obedece a palavra de Deus, meu irmão. 1 Samuel 15, 22, melhor obedecer do que sacrificar. Deus tem mais prazer em sacrifícios, Deus tem mais prazer em holocausto ou no que se obedeça a sua palavra? Não, 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 meu irmão. A Bíblia diz, melhor obedecer do que sacrificar, meu irmão. Obedeça a palavra de Deus. Vamos voltar para o texto. O rei Asa agora vai se pronunciar ao povo. O povo está aguardando um pronunciamento do rei. O povo está aguardando a direção do rei. Agora o rei Asa vai se pronunciar. E o rei Asa vai falar duas coisas. E a primeira nós vamos ler. Capítulo 14 do segundo livro das Crônicas, no verso de número 3. Olha o que vai dizer. Porque mandou abolir os altares dos deuses estranhos e os cultos que eram prestados aos pagãos. Quebrou também a coluna do poste ídolo da deusa Azera. Terceiro versículo do capítulo 14 do segundo livro das Crônicas. A primeira atitude de quem quer prosperar num momento difícil é retirar tudo aquilo que não agrada a Deus. Segura isso. A primeira atitude de quem quer prosperar num momento difícil é retirar da vida tudo aquilo que não agrada a Deus. Isaías 59, verso 2. As nossas iniquidades causam uma separação entre eu e entre Deus. Os meus pecados, os nossos pecados nos separam de Deus, a ponto dele não nos atender, não nos abençoar e não nos socorrer na hora que o clamamos e o pedimos para fazer. O meu pecado, o seu pecado, causa uma separação entre nós e o Todo-Poderoso. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é santo. O nosso Deus, ele é santo. Ele é separado. Ele é justo. Ele é fiel. Meu irmão, Deus não há pecado. Em Deus não há mancha. Em Deus não há erro. Em Deus não há falha. Deus é perfeito e todo-poderoso. Por isso a Bíblia diz, sede santo porque eu sou santo. Você sabe o que significa a palavra santo? A palavra santo é uma palavra hebraica e significa kadosh. Kadosh significa sagrado. Kadosh significa separado. Kadosh significa consagrado a Deus ou por Deus. Se a Bíblia diz, sede santo porque eu sou santo, a Bíblia fala, sede kadosh, sede separado para Deus, porque a palavra santo, ela significa aquele que é separado exclusivamente para o uso de Deus. O microfone da igreja é santo.
A guitarra da igreja é santa, porque ela foi separada para o uso de Deus. A minha vida e a sua vida precisa ser santa, separada para Deus. É isso que Asa faz. Asa assume um reinado e tem pecado naquele povo. Asa assume um reinado que tem prostituição, tem mentira. O povo de Israel só tem um Deus, é o Senhor dos senhores, o Criador do céu e da terra. Só que eles estavam adorando a vários deuses. Então Asa agora assume o reinado, vê todos os erros do seu pai, Abias, todos os erros do seu avô, Roboão. E ele diz, não, eles erraram, eu aprendi com os exemplos, mas na minha vez eu não vou errar, eu vou acertar, eu vou fazer diferente. E agora Asa retira o pecado do meio do povo. Meu irmão, se tem algo na sua vida que não agrada a Deus, retira. Se tem algo na minha casa, aqui ó, que não agrada a Deus, retira. Se tem algo que nós fazemos que não agrada a Deus, para de fazer, meu irmão. Se tem algo que você fala que não agrada a Deus, para de falar. Se tem atitudes que você toma que não agradam a Deus, para de tomar. Porque foi isso que Asa fez. Duas características são necessárias para prosperar em meio a um tempo difícil. A primeira, retira da tua vida tudo que não agrada a Deus. É uma atitude que você precisa tomar. É uma atitude que eu preciso tomar. Se eu sou uma pessoa impulsiva, eu preciso ter domínio próprio, e aí eu vou buscar em Deus o domínio próprio. Se eu sou uma pessoa que não tem um compromisso com Deus, eu tenho que ter compromisso com Deus. Se eu compro e não pago, eu preciso comprar e pagar. Meu irmão, faz um raio-x da tua vida, porque foi exatamente isso que o rei Asa fez. O rei Asa assumiu o reinado, o rei Asa viu de uma maneira ampla, como um rei vê de uma maneira ampla, qual eram os problemas do povo, o que tinha que mudar na nação, o que tinha que melhorar, o que tinha que sair imediatamente. Asa, ele iniciou o seu reinado muito bem, porque ele primeiramente retirou da sua vida e do povo de Deus tudo aquilo que não agradava a Deus. Eles adoravam a vários deuses. Asa tirou tudo isso. Eles tinham uma vida de pecado. Asa falou, chega, a partir de hoje ninguém adora aqui a Deus Azera, a partir de hoje ninguém vai ter outro Deus a não ser o Senhor, Criador do céu e da terra. Meu irmão, eu te convido nesse momento a você fazer um raio-x da sua vida. O que ainda tem na minha vida e na sua que não agrada a Deus? É a primeira coisa que você precisa fazer. Se você realmente quer prosperar em meio a um tempo difícil, retira da sua vida tudo que desagrada a Deus. Amém? A segunda coisa que Asa fez é a segunda coisa que eu e você precisamos fazer para prosperar em meio a um tempo difícil. Está no verso de número 4. Vamos ler? Capítulo 14 do segundo livro de Crônicas, verso de número 4. Diz assim: Asa ordenou que todo o Judá buscassem ao Senhor, Deus dos seus pais, e que observassem a lei e os mandamentos. Eu vou repetir. Asa ordenou a todo o Judá que buscassem ao Senhor Deus, o Deus dos seus pais, que observassem a lei e os mandamentos. Meu irmão, Asa assume um reino completamente com um povo corrompido. Asa senta no trono e o povo está completamente corrompido, com pecados em cima de pecados. Asa manda retirar todo o pecado. Asa manda retirar tudo aquilo que não agradava a Deus. Agora, as imagens, as esculturas de deuses que nunca foram deuses, são de pedras, de barro, de ouro e de bronze. A Bíblia fala que esses chamados deuses pelas pessoas têm boca, mas não fala, meu irmão. Aquela estátua tem olho, mas não vê. A estátua, ela tem ouvido, mas não ouve, meu irmão. As estátuas que as pessoas fazem para adorar hoje, que colocam ali na sua parede, no alto, dobram o joelho, fazem preces para essas estátuas, simbolizando alguém, meu irmão, ela não tem poder nem de sair do lugar que ela está se você não tirar. E se você não limpar, ela fica cheia de poeira. Não tem poder de fazer nada nem por ela, quanto mais pela sua vida. Mas tem um que pode todas as coisas. E a Bíblia diz que aqueles que o adoram em espírito e em verdade, você não vê Deus, mas você sente Deus. Você não vê Ele com seus olhos naturais, mas você ouve Deus falar. Você não vê Deus com seus olhos naturais, mas você sente a presença e você vê Deus
operar na sua vida e através da sua vida, meu irmão, porque Deus é Espírito e importa que nós venhamos o adorar em espírito e em verdade. Asa agora toma a segunda atitude importante para quem quer prosperar no momento difícil. Asa agora, ele tira o pecado da nação. Agora o rei Asa orienta que o pecado saia, que os postes, ídolos saiam. Agora o rei Asa orienta que todo Israel, que todo Judá busque ao Senhor. Observe o mandamento, observe a lei, preste atenção. Após retirar o pecado, após tirar o engano, após retirar da sua vida tudo aquilo que não agradava a Deus, Asa agora orienta o povo que busque a Deus. Asa agora orienta o povo que clame ao Senhor, que ore, que jejue, que observe a lei, o mandamento, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Asa agora orienta que o povo já está separado para Deus, uma vez que o povo abandona o pecado, uma vez que o povo abandona o engano e decide viver Cristo, viver para Deus, o povo agora não está mais misturado, mas está separado para Deus. Uma vez que o povo está separado para Deus, agora o povo começa a orar, o povo começa a clamar, o povo começa a buscar a presença de Deus, começa a ler a palavra, começa a ler os mandamentos, começa a observar qual é a boa, qual é a perfeita e agradável vontade de Deus. Meu irmão, você quer conhecer a vontade de Deus? Você não precisa esperar profetas te usar em revelação, não. Você quer conhecer a vontade de Deus? Pega a palavra de Deus e começa a ler, meu irmão. Você quer conhecer a vontade de Deus? Você vai conhecer lendo a palavra, lendo a Bíblia, porque a palavra de Deus diz que Ele, Jesus, é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é a própria palavra que se materializou em carne, veio em terra, sofreu, padeceu, morreu na cruz, para que eu pudesse um dia obter a minha salvação através do que Ele fez por mim e por você. Meu irmão, entenda isso. Nós devemos a nossa vida a Cristo. Se Jesus não tivesse passado pelo que passou, enfrentado o que enfrentou, vencido como venceu, nós não estaríamos aqui e não teríamos direito à salvação, meu irmão, porque nossos pecados nos separam de Deus, mas o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado, e através da cruz, através de Cristo, nós temos a oportunidade, o direito de um dia passar a eternidade com Deus na glória, no paraíso, na Nova Jerusalém. E a Bíblia diz que lá estarão Isaque, lá estarão Abraão, lá estarão Jacó e todos os profetas. Meu irmão, se alegre, não se entristeça. Se porventura você perdeu alguém da sua família, um ente querido, mas ele foi em Cristo, ele foi salvo e estará um dia contigo no céu, adorando e glorificando a Deus. Meu irmão, fique tranquilo, por isso que a Bíblia diz que a morte para o cristão não é perda, é ganho, porque se morremos nessa terra, nós vivemos eternamente com Ele no paraíso. Amém? O rei Asa agora toma a segunda atitude. E que atitude é essa? Após tirar o pecado, após retirar todo o engano, ele orienta o povo que busque a Deus, que leia a palavra, que medite na palavra do Senhor. Deus diz para Josué em capítulo 1, verso de número 8, Josué, medita de dia e de noite na minha palavra, observa os meus mandamentos, tenha cuidado de cumprir, porque se você fizer assim, todos os teus caminhos serão bem-sucedidos. Olha o que Deus diz para Josué. Josué, medita de dia e de noite, observa a palavra, lê a palavra, guarda o mandamento, aplica a palavra na tua vida, porque se tu fizer assim, Josué, tudo o que você fizer vai ser bem-sucedido. Meu irmão, a obediência à palavra de Deus ainda é o caminho mais curto para a vitória. Obedeça a palavra de Deus, porque Deus tem tanta coisa boa para a tua vida, meu irmão. Asa agora orienta o povo a obedecer a sua palavra. O rei Asa agora orienta o povo a ler a palavra, a observar o mandamento. E sabe o que acontece? É bênção,
é vitória, porque essa é a segunda característica de quem quer prosperar em um momento de dificuldade. Após Asa ter orientado o povo a buscar o Senhor, a meditar na sua palavra, Deus começa a fazer Asa prosperar. Você leu comigo aqui no verso de número 7, diz assim, vamos construir estas cidades, vamos cercar com muralhas, vamos construir ferrolhos, enquanto a terra está em paz, porque nós buscamos o nosso Deus, e o nosso Deus nos deu repouso de todos os lados. Verso 8, então edificamos e prosperamos. Entenda, meu irmão, se você retirar da sua vida o que não pertence a Deus e se separar para Deus e para viver uma nova vida em Cristo e começar a buscar a Deus em oração e na sua palavra, Deus vai te fazer prosperar em meio a um tempo difícil. Ah, mas é pandemia, ninguém consegue abrir negócio. Você vai conseguir. Ah, mas a crise está instalada. O que eu quero abrir não dá certo para ninguém. Para você vai dar. Ah, mas a minha família está passando um processo difícil. Mas para você vai ser diferente. Ah, mas pastor, eu não sei o que eu faço mais. É muita conta, é muita dívida. Eu tenho um conselho para você. Dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, tira da tua vida o que não pertence a Deus. Arranca da tua vida tudo aquilo que desagrada a Deus. Arranca o pecado, arranca a mentira, arranca o engano, arranca a falsidade. Para de guardar ódio dos outros, para de guardar a raiva dos outros. Deus não está nisso não, meu irmão. A Bíblia diz que se você não consegue amar o seu irmão que você vê, como você vai amar Deus que nunca viu? Tira isso do teu coração, meu irmão. Se liberta, se livra, retira tudo da tua vida que não agrada a Deus. E aí, meu irmão, se prepara para orar, se prepara para botar o joelho no chão, se prepara para começar a jejuar, vai meditar na palavra que você vai ver o que vai acontecer contigo. Deus vai te fazer prosperar em um momento difícil. Pode estar difícil para todos, para você também, mas Deus vai te fazer prosperar em meio a essa crise, se você ouvir e obedecer a palavra de Deus. Duas características de quem quer prosperar em um momento difícil. E aí no capítulo 15 do livro de 2 Crônicas, Deus ele vai confirmar com Asa tudo aquilo que Asa estava fazendo, e Deus vai mostrar que isso estava debaixo da direção, que isso estava sendo aprovado por Deus. E eu quero que você de casa leia capítulo 15 do 2º livro das Crônicas. Eu vou ler, você acompanha aí. Vai dizer assim: o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed. Este saiu ao encontro de Asa e do povo e disse: ouve, Asa, todo Benjamim, escutem, nação, o Senhor Deus está com vocês. Enquanto vocês estiverem com Ele, se vocês buscarem a Deus, Ele se permitirá ser achado por vocês. Mas se vocês o deixarem, Ele também os deixará. Olha o que Deus está dizendo aqui para a nação de Israel. Deus está dizendo: ouve toda a nação. Deus está do seu lado. Sabe por quê? Deus ele diz que está do lado do povo porque o povo tirou o pecado, o povo tirou o engano, o povo retirou tudo aquilo que desagradava a Deus. Uma vez que o povo tira o pecado, tira o engano, arranca o que desagrada a Deus, uma vez que o povo se separa para Deus, uma vez que o povo está orando, está buscando, está jejuando, está lendo, está meditando na sua palavra, Deus ele começa a abençoar o povo, meu irmão. E Deus começa a dar vitórias para Asa que ele não teria condição de conseguir. A saber, um pouco antes da leitura que fizemos, um exército de 1.300.000 pessoas, 1.300.000, vieram contra Asa. Asa tinha 580.000 homens contra 1.300.000. Asa tinha 580 contra 1.300.000. Era mais do que o dobro que o exército inimigo tinha
de Asa veio lutar contra Asa. Asa orou ao Senhor, Asa clamou a Deus, Asa pediu a Deus que o desse vitória. Deus deu vitória a Asa e foi uma glória, foi uma bênção, porque ainda que Asa estivesse em um número menor, Deus estava do lado de Asa. Ainda que você esteja em condição menor, ainda que você seja pequeno, ainda que as tuas possibilidades, o teu conhecimento, as tuas ferramentas, ainda que você se sinta pequeno, saiba que se Deus é contigo, você é grande, meu irmão. Se Deus é contigo, você vai igual Davi para lutar contra Golias. Golias grande, Golias gigante, Golias guerreiro desde a sua juventude. Davi pastor de ovelha, meu irmão, e ele foi lutar contra Golias. Sabe por quê? Aquele homem filisteu estava afrontando o povo, estava afrontando o Deus vivo. Golias estava afrontando o Deus, o Criador do céu e da terra. Davi era pequeno, Davi não era guerreiro, mas Davi foi em nome do Senhor, e Deus deu vitória a Davi, porque Davi sendo pequeno, mas ele tinha um Deus que era grande e todo poderoso. E a única maneira, meu irmão, de você ter esse Deus grande e todo poderoso é você retirando o pecado da sua vida, você tirando da sua vida tudo aquilo que desagrada a Deus. Começa a orar, meu irmão, começa a jejuar, meu irmão, vai meditar na palavra de Deus e você vai ver o que Deus vai fazer. Asa está vivendo aqui o melhor de Deus, porque ele fez tudo que deveria ser feito. E Deus fala para ele: eu estou contigo, mas tem uma condição: se vocês me buscarem, eu me permitirei ser achado por vós. Olha o que Deus fala: se vocês me buscarem, eu vou permitir que vocês me encontrem, me achem, e eu socorra vocês na hora da aflição e abençoe vocês. Mas se vocês me deixarem, se vocês me abandonarem, eu também abandono vocês. Deus fala isso para Asa através do profeta. E sabe o que fala mais? Vamos continuar a leitura. Lá no verso de número 3 do capítulo 15 do segundo livro das Crônicas. Aonde nós estamos? Verso 3. O profeta fala assim: Israel teve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem ninguém que ensinasse a lei, a palavra, tá? Mas como na sua angústia eles voltaram para o Senhor, o Deus de Israel, buscaram a ele, e foi achado. Deus se permitiu ser achado. Verso 5. Naqueles tempos não havia paz, nem para o rei que entrava, nem para o rei que saía. E muitas perturbações vinham sobre eles, contra a cidade, e os despedaçavam, porque Deus os afligiu com todo tipo de angústia. Verso 7. Mas sede forte e não desfaleçam a obra das suas mãos, porque o trabalho tem uma recompensa. Olha o que Deus fala, sede forte e não deixe que as suas mãos venham a desfalecer, porque o trabalho de vocês tem uma recompensa. Deus usa agora o profeta para falar: eu sou contigo enquanto vocês estão comigo. Eu sou com vocês e vou dar vitória enquanto vocês continuarem separados para mim. Agora Deus vai dizer assim, não desfaleça o trabalho das suas mãos, porque a obra que você está fazendo tem uma recompensa. Você sabe o que significa a palavra desfalecer? A palavra desfalecer, ela significa diminuir a intensidade daquilo que está sendo feito. Preste atenção, a palavra desfalecer é diminuir a intensidade daquilo que está sendo feito. Deus diz para a nação assim, não desfaleça a obra das suas mãos, porque o trabalho tem uma recompensa. Olha o que Deus está dizendo: não diminuam a intensidade do que vocês estão fazendo, porque isso vai ter uma recompensa. Preste atenção. Deus está dizendo, não diminuam a intensidade, a força do que vocês estão fazendo, porque isso aí que estão fazendo vai ter recompensa. E o que eles estavam fazendo? Buscando a Deus. O que eles estavam fazendo? Orando. O que eles estavam fazendo? Jejuando. O que eles estavam fazendo? Olhando, meditando e obedecendo a palavra de Deus. Deus diz assim, não deixa de orar.
Deus fala assim, não deixa de jejuar. Deus está falando, não deixa de meditar na minha palavra. Não diminui a intensidade da busca. Não diminui a intensidade da oração. Não para de ler a minha palavra, de meditar nela, porque eu vou recompensar você. É isso que Deus está falando. Sabe por que Deus fala isso, meu irmão? Porque Deus conhece o ser humano. Deus sabe que quando o ser humano está passando por aflição, está passando por problema, está passando por uma condição terrível, ele ora mais, ele jejua mais, ele busca mais, até para monte ele sobe, sabia? Ele quer na Bíblia encontrar resposta para o sofrimento dele, ele quer na Bíblia encontrar uma solução para o que ele está passando. Quando o homem está passando problema financeiro, problema de saúde, problema espiritual, quando eu e você estamos passando algum problema, você não dorme sem orar. Quando eu e você estamos passando algum problema, você acorda e fala, Deus, me dá um dia abençoado. Quando a crise está instalada na minha vida e na tua, você é Deus para cá, Deus para lá o tempo todo. Mas quando Deus dá a vitória, quando Deus brada, você já não ora mais, você já não busca mais, você já não pega mais na palavra. Sabe por quê? Porque está tudo bem. E aí você não ora mais, você não busca mais, você não jejua mais, você diminui a intensidade do que você estava fazendo, porque você alcançou o seu objetivo. E isso é um perigo, meu irmão. Isso é muito complicado, porque a orientação de Deus aqui é uma só: não diminua a intensidade do que você está fazendo, porque eu vou te recompensar. Se estava orando muito, quando a vitória chegar, continua orando para a vitória não ir embora. Se estava buscando muito pela cura e alcançou a cura, continua buscando muito. Se lia a palavra todo dia, porque queria uma resposta, e quando Deus respondeu, continua lendo todo dia. Se orava todos os dias, na hora do almoço, na hora de dormir, na hora de acordar, quando a vitória chegar, continua orando, porque eu vou te recompensar, assim diz o Senhor. É isso que Deus está falando. Você conseguiu me entender? Por que Deus está falando para eles não diminuírem não diminuírem a intensidade, não desfalecer? A palavra desfalecer é isso, é a perca dos movimentos temporariamente. A palavra desfalecer também é desmaiar, e desmaiar você fica desacordado por um período e depois acorda. A palavra desfalecer é isso, é a perca dos movimentos em um período pequeno. A palavra desfalecer é isso, é não diminuir a intensidade do que você está fazendo. Continue orando, continue buscando, porque Deus vai te recompensar. Rei Asa agora está vivendo o melhor de Deus. Rei Asa reinou durante 41 anos. 41 anos foi o reinado deste homem chamado Asa, que teve o seu pai chamado Abias, que fez o que era errado. Teve o seu avô chamado Roboão, que fez o que era errado. Roboão vem ser filho de Salomão. Rei Asa agora está vivendo o melhor de Deus, porque ele tirou o que desagrava a Deus, retirou da sua vida e do povo de Israel tudo aquilo que não agradava ao Senhor. Ele buscou a Deus, ele orou, ele colocou o povo para meditar na palavra. Você que está ouvindo esse vídeo, ou vai ouvir depois, e que é líder, bota o povo para orar. Você que é líder, coloca o povo para ler a palavra, porque não tem vitória sem oração, não tem vitória sem leitura da palavra, não tem como vencer se não conhece a Bíblia, não tem como ir para o céu se não sabe nem o caminho, não tem como morar na glória se não conhece o Deus da glória através da sua palavra. Meu irmão, você que está ouvindo e é chefe de família, é mãe, é pai, medite na palavra, oriente a sua família a meditar na palavra de Deus, a orar, a agradecer a Deus pelo dia, pela noite, porque, meu irmão, devemos a nossa vida a Ele e dependemos todo dia de Deus. Você vê aí esse vírus que estamos enfrentando, essa pandemia? Ninguém vê o vírus, não é um mosquito que morde e você pega, é um negócio invisível, que você pega, nem sabe que está, se manifesta ou não, uns morrem, outros não. Viu, meu irmão? Como que nós somos completamente vulneráveis e dependentes de Deus. Uso de máscara é bom? Claro que é. Use máscara. É recomendável pelo Ministério da Saúde. O álcool em gel é bom? É claro que é.
use o álcool em gel. É recomendável pelo Ministério da Saúde. Mas a Bíblia diz, meu irmão, que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Se Deus não guardar a tua vida, não tem álcool em gel, não tem máscara, não tem nada que vai te salvar. Se Deus não for aquele que guarda a tua vida. Porque Ele é todo poderoso. O rei Asa reina 41 anos. 35 anos do seu reinado são tempos magníficos, grandiosos. Este homem reina durante 41 anos em Judá. Só que 36 anos, para ser mais preciso, 35, 36, foi um reino muito bom. Esse homem, ele estava debaixo da direção de Deus, ele consultava a Deus para tudo que ele iria fazer. Só que os 5 últimos anos do reino deste homem foi um reino muito ruim. Foi péssimo, né? A Bíblia vai descrever que ele errou de uma maneira demasiada sem parar. Este homem chamado Asa, este rei, iniciou muito bem e durante 35 anos da sua vida foi bênção. Tirou todos os pecados de Israel, de Judá. Ele colocou o povo para orar, para ler a palavra. Ele fez as duas coisas que eu e você precisamos fazer para prosperar num momento difícil, num momento de crise. Qual é a primeira? Vou repetir. Retira o pecado, retira o engano. Tira da sua vida tudo aquilo que desagrada a Deus. Qual é a segunda? Busca a Deus em oração, jejua, clama ao Senhor, busca na sua palavra, porque Deus vai te abençoar, vai te fazer prosperar. Ele fez essas duas coisas, só que nos últimos 5 anos do seu reino, ele teve uma decrescente gigantesca, ele foi regredindo, nem parece o mesmo homem, a saber, no 36º ano do seu reinado, no capítulo 16, a Bíblia vai descrever que agora o exército inimigo vem contra ele, agora o exército de Israel, o povo de Samaria, que o reino estava dividido, 2 tribos estavam em Jerusalém, Judá e Benjamim, é onde este homem Asa está reinando, e 10 tribos estão agora em Samaria. Quem são as 12 tribos? São os 12 filhos de Jacó. 10 tribos ficam em Samaria, Israel, e 2 tribos em Judá, Jerusalém, Benjamim e Judá. É onde Asa está reinando. Agora o povo de Israel que estava em Samaria, o povo que se dividiu, o povo que separou, vem lutar contra Asa. Asa agora vai fazer uma aliança com o rei da Etiópia. Vai fazer uma aliança com um homem que não era cristão, com um homem que não era judeu. Asa agora vai fazer uma aliança com quem não tinha que fazer. Asa estava passando uma crise. Asa estava passando mais um momento difícil. Que momento era esse? O exército inimigo veio atacar o reino dele. Veio destruir o seu reinado. O que Asa deveria fazer? O que ele estava acostumado a fazer. Deveria clamar ao Senhor. Deveria buscar a Deus. E Deus daria vitória como outras vezes já deu, meu irmão. Muitas das vezes fazemos igual a Asa. Fazemos aliança com quem não deve ser feito. Fechamos alianças com quem não deveríamos ter fechado. Muitas das vezes erramos igual a Asa. Deus já nos curou, Deus já operou na nossa vida, já vimos o milagre de Deus várias vezes através da nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Mas um novo desafio aparece e a gente se esquece do que Deus já fez na nossa vida e faz tudo errado quando um novo desafio aparece. Meu irmão, não se esqueça, Ele ainda é Deus. Se Ele fez na tua vida no passado, Ele faz hoje e Ele continuará fazendo eternamente, porque Deus não mudou. Segundo a Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 13, verso de número 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e sempre será o mesmo eternamente. O que Asa deveria ter feito com esse novo ataque do exército inimigo? Buscado a Deus, meu irmão. Mas não, ele fez aliança com o exército inimigo, momentaneamente se livrou do problema que estava o afligindo, mas ele perdeu aquilo que de mais valioso ele tinha e ele não poderia perder. Sabe o que é? A presença de Deus. O que mais valioso eu e você temos na nossa vida não é o carro, não é a casa, sabe o que é? É a presença de Deus. Certa vez Davi escreve no Salmo e diz assim: Senhor, não retire de mim o teu espírito, nem me expulse da tua presença. Davi tinha pecado, tinha falhado, reconheceu o seu erro, o seu pecado, e ele não pediu para não perder o trono, ele já era rei. Ele não pediu para perder o ouro, a prata que ele tinha, porque tinha bastante. Ele não pediu para poder deixar de ser rei. Senhor, não me tira do reinado. Deus, eu quero continuar sendo rei. Eu sei que eu pequei. Davi não falou isso, meu irmão. Davi não estava se importando se ia perder o reinado, se ia perder ouro, se ia perder prata, se ia perder poder. Davi não estava se preocupando com isso, meu irmão. O que Davi
Davi não queria perder era a presença de Deus, porque ele entendeu que mais importante que tudo na vida é a presença de Deus. Por isso, o Atos dos Apóstolos, capítulo 13, vai dizer que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Aprenda com isso nessa noite. O que mais vale para você é a presença de Deus. Não perca ela por nada. Não troque por 5 minutos de prazer. Não troque por um vídeo na internet. É impróprio para aquele que serve a Deus. Não troque a presença de Deus por nada nesse mundo, por roda de amigo, por bate-papo no WhatsApp. Não troque a presença de Deus por nada, meu irmão, porque sem a presença você não é nada, mas com a presença, não tendo nada, você se torna tudo, porque Ele que te abençoa, Ele que te faz prosperar em um momento difícil. Amém? Asa agora faz aliança com quem não deveria fazer. Fazendo aliança com quem não deveria fazer, Deus usa um profeta para falar com o rei Asa. E eu estou partindo para o encerramento. Leia comigo, capítulo 16 do segundo livro das Crônicas, verso de número 7. Olha o que diz. Naquele tempo, o profeta Hanani foi falar com Asa, o rei de Judá, e disse: Asa, você confiou no rei da Síria e não confiou em Deus. Por isso, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Verso 8. Não é verdade que o povo da Etiópia e o povo da Líbia formavam um grande exército com carros, com cavaleiros, com carros de guerra, mas porque você, lá atrás, confiou em Deus, Deus te deu a vitória e entregou esses povos nas tuas mãos. 9. Porquanto ao Senhor e os seus olhos passam por toda a terra, Deus dá força, apenas para aquele, o coração é totalmente dele. Nisso você cometeu uma transgressão contra Deus, por isso, de agora em diante, haverá guerra contra você. Asa, porém, se indignou contra o profeta, lançou o profeta na prisão, porque ele estava enfurecido por causa do que ele disse. Na mesma ocasião, Asa também oprimiu o seu povo. Você entende, meu irmão? O cuidado que nós temos que ter? O cuidado que nós temos que ter? Porque Asa começou o seu reinado muito bem. Ele aboliu os postes ídolos, ele aboliu o pecado, ele tirou tudo aquilo que não agradava a Deus do meio do povo, do meio da sua casa, do meio daquele que ele tinha autoridade para fazer. Ele começou a buscar Deus, começou a orar, o povo começou a meditar na palavra, a palavra de Deus começou a mudar o coração do povo, porque a minha palavra não tem poder de mudar a tua vida, mas a palavra de Deus, ela tem o poder de mudar a tua vida, a minha vida, transformar eu e você e ainda nos leva para o céu. Essa palavra tem poder, porque é a palavra de Deus. O nome que cura é o nome de Jesus. Não é o nome do pastor Hugo, não é o nome da irmã Joana, não é a irmã Maria do reteté do fogo puro, não é a irmã da canela de fogo que faz. Não, meu irmão. Ah, mas ali tem uma irmã que faz e acontece. Meu irmão, ninguém faz nada se Deus assim não permitir. Ninguém tem poder para fazer nada. Nem os médicos que estudaram mais de 5 anos têm poder para curar ninguém. Quem tem o poder é Deus. E ao nome de Jesus foi dado todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Então demônio se expulsa em nome de Jesus. A cura, ela acontece no nome de Jesus. Tudo é no nome que está acima de todo nome, a saber, o nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Asa agora recebe uma repreensão de Deus, porque ele estava indo tão bem, mas agora quando surge um novo perigo, quando surge um novo exército inimigo, Asa não busca Deus, Asa faz uma aliança com o exército inimigo para ajudar ele a livrar do problema momentâneo que ele estava passando. Cuidado quando você estiver passando uma situação crítica, cuidado quando você estiver passando um momento difícil e por precipitação você busque recurso em lugares e em pessoas que Deus não te autorizaria a buscar. Cuidado quando você estiver passando algum problema difícil, alguma crise, não busque recurso aonde Deus não te orientou para buscar. Só faça o que Deus orientou. Só vá aonde Deus orientou. Só tome as decisões pautadas na orientação de Deus. E você quer conhecer a vontade de Deus para a tua vida? Quer conhecer? Aqui, ó. Bíblia Sagrada. Essa é a vontade de Deus para mim e para a tua vida.
Bem, Asa agora recebe uma repreensão de Deus, porque confiou em alguém que não deveria confiar, não confiou em Deus, não buscou o Senhor, não pediu orientação a Deus. O profeta agora se levanta e fala: Asa, Deus te entregou na tua mão tanta gente, Deus te deu tanta vitória, Asa, e agora você não confiou em Deus, porque você não confiou em Deus, porque você trocou Deus por qualquer outra coisa. A partir de hoje vai ter guerra na sua casa, a partir de hoje o teu reinado vai viver em guerra. A paz que eu tinha te dado, acabou. As bênçãos que eu tinha te dado, acabou. A maneira que eu te fiz prosperar, tudo isso acabou, porque você preferiu confiar no exército inimigo, você preferiu confiar no povo da Síria do que confiar em mim, que sou um Deus todo-poderoso. Meu irmão, confie em Deus, independente da situação, por mais difícil que seja, por pior que pareça, por mais grave que a doença seja, por mais desenganado que os médicos já tenham desenganado você, ou qualquer alguém que você conheça. Se você é fiel a Deus, se você é alguém que é separado para Deus, confie em Deus, porque Deus, Ele é fiel. Amém? Asa agora, no final do seu reinado, pega uma doença. A Bíblia diz que ele pega uma doença nos pés, que ele contrai uma enfermidade nos pés, e a Bíblia diz que ainda doente, ainda sofrendo, ele não busca o Senhor, ele não recorre a Deus, ele prefere confiar nos médicos, ele prefere confiar nos mecanismos naturais do que recorrer a quem pode todas as coisas. E eu encerro essa mensagem trazendo uma reflexão para mim e para você sobre a vida deste homem. Começou muito bem, fez as coisas como deveria ser feito, tirou o pecado, tirou o engano, obedeceu a palavra de Deus, começou a orar, a buscar. Não adianta você subir monte e descer monte em pecado, não adianta você estar todo dia no culto jovem, culto de irmã, oração, escola dominical, mas só vive pecando, só vive se prostituindo, só vive com um pensamento cheio de pecado, cheio de prostituição. Não adianta, meu irmão. Você está na igreja todo dia, mas não se converte. Você está todo dia nos eventos da igreja, nos eventos que a igreja tem, mas não muda, não se converte. Não adianta. Meu irmão, muda, se converte, larga o pecado, aí sim, tudo que tu está fazendo na presença de Deus, buscando, orando, lendo a palavra, tu vai ver o resultado, meu irmão. Mas o primeiro passo é 2 Crônicas, capítulo 7, verso de número 14. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar, abandonar os seus maus caminhos, os seus pecados, eu do céu virei, sararei a sua terra e curarei as suas feridas. Há uma promessa de Deus. Quando você abandona o pecado, passa a viver uma vida para Cristo e começa a buscar o Senhor, Deus promete a você prosperidade nessa terra, em todas as áreas. Bem, Asa começa muito bem. Asa inicia o seu reinado de uma maneira bela, linda, 35 anos de sucesso, mas os seus últimos 5, 6 anos foram de fracasso, porque ele viveu novos problemas, viveu novos desafios, mas ele não buscou a Deus como tinha buscado antes. Asa era o tipo da pessoa que Deus já curou ela, que Deus já abriu a porta de emprego, que Deus já fez coisa grande na vida dela, mas passando-se os anos, ela viveu outros problemas na sua vida, e ao invés de lembrar do que Deus fez lá no passado e buscar o Senhor de novo para que Ele faça novamente, preferiu recorrer a outros mecanismos e estes não agradavam a Deus. É o tipo da pessoa que já teve experiências com Deus, mas lá na frente está passando um novo desafio, e aí esse novo desafio fez com que ela se desviasse, mas deveria ter feito com que ela se aproximasse de Deus novamente, como um dia ela esteve, presenciando o operar de Deus. Asa fica doente, e nem mesmo na sua doença, nem mesmo na sua enfermidade, ele busca Deus. Asa morre enfermo, morre com uma doença nos pés. E eis aí a nossa mensagem, prosperando em um tempo difícil. Eu quero deixar mais um versículo para você que se encontra no livro de Mateus, capítulo 24, verso 13. Abra sua Bíblia lá. Mateus 24, verso 13. E eu vou encerrar essa live. Mateus 24, verso 13. Nós já estamos aí em 1 hora de live. Eu prometi meia hora. Me desculpa, me perdoem, mas
eu tinha que entregar tudo isso que Deus tinha me dado. Amém? Mateus 24, verso 13, diz assim: aquele que permanecer firme até o fim, esse será salvo. Eu vou repetir: aquele que permanecer firme até o fim, esse será salvo. Asa começa muito bem, mas termina muito mal. Aquele que permanecer firme até o fim será salvo. Meu irmão, você pode ter começado bem, mas se você terminar mal, tudo aquilo que você fez foi jogado a perder por algo de errado que você fez. Já reparou que para construir demora? Já reparou que para edificar demora? Já reparou que para conquistar a confiança de alguém demora? Mas se você cometer um erro, uma falha, muitas das vezes, você nunca mais vai ter a confiança da pessoa de novo. Já reparou que para construir é difícil, mas para derrubar é muito fácil? Já reparou que para conquistar é com muito suor, mas para perder, às vezes, é muito fácil? Meu irmão, vigia, fica ligado, meu irmão. E se hoje a tua vida não está da maneira que agrada a Deus, mude a partir de hoje. Faça o que é certo, retire o pecado da sua vida, retire tudo aquilo que desagrada a Deus, busque a Deus, e Deus vai te fazer prosperar em meio a um tempo difícil.